Boa noite, professor. Boa noite, tudo bem? Tudo bem, professor e senhor? Tudo jóia também, obrigado. Bom, vamos aguardar aqui a chegada de mais colegas, né, para a gente poder começar nossa aula de hoje. Boa noite, Alice. Boa noite a todos. Boa noite, Evelyn. Muito bem, então vamos aqui retomar nosso assunto. A gente começou a ver no final da aula da terça-feira agora, né, de anteontem, a segunda fase do constitucionalismo, né, que é o chamado constitucionalismo moderno. E aí a gente já começou a passar aqui por essa linha do tempo, né, em que nós estamos, boa noite, Elisa, em que nós estamos vendo a Revolução Gloriosa, né, inglesa, britânica. Depois vamos falar ainda hoje da independência das 13 colônias, da independência dos Estados Unidos, depois a Revolução Francesa, e aí vamos falar um pouco sobre o Brasil. Na verdade, já falei, né, na história das constituições, mas só vamos recapitular esse ponto aqui já no final do tema, né, dessa fase. Então, a gente começou a ver aqui as influências principais, né, e aí a Revolução Gloriosa é a primeira influência dessa fase moderna, que ocorre lá no Reino Unido. Já falei sobre o Locke, né, o John Locke, que é o principal filósofo aqui que vai influenciar esse movimento lá no Reino Unido, né, por meio dessa obra, o segundo tratado sobre o governo, e lembrando do passado escravocrata também do Locke, né, que foi sócio dessa companhia, né, a Companhia Africana, a Real Companhia Africana, que era a companhia de escravos, né, que fazia comércio de escravos ali no final do século XVII, início do século XVIII, e o Locke foi acionista, depois se arrependeu, mas ganhou dinheiro por um bom tempo com esse triste negócio, né, com esse abominável negócio. E aí falei, né, na aula passada, no final da aula, sobre esses pontos principais que o Locke, no segundo tratado sobre o governo, desenvolveu a ideia da supremacia do parlamento, né, de que deveria haver
um poder superior à monarquia, para que a monarquia pudesse ter poderes limitados. Depois, isso vai fundamentar o surgimento da chamada monarquia parlamentarista, né, que vai ser o resultado principal da Revolução Gloriosa. E com essa Revolução Gloriosa vai surgir a Declaração de Direitos, a The Bill of Rights, que vai trazer a concessão de direitos básicos para o povo britânico. Ela vai ser uma ampliação, né, e claro, uma atualização alguns séculos depois da Magna Carta, e a Magna Carta, que vimos na aula passada também, era um contrato, né, assinado entre os barões, os nobres e o rei, João Sem Terra. E enquanto isso aqui, nessa fase, né, nesse momento da Revolução Gloriosa, a Declaração de Direitos passou a ser uma concessão de direitos para todos os cidadãos britânicos, né, para todas as pessoas que estavam ali vivendo no Reino Unido, que eram nascidas no Reino Unido e eram cidadãs de lá. Então, a Declaração de Direitos vai ampliar, né, e aí realmente vão surgir os elementos básicos do constitucionalismo, né, de um lado, o poder limitado aqui do rei, né, por meio dessa noção de que o parlamento passava a ser agora o poder superior e não o rei, né, o imperador, e, por outro lado, a garantia dos direitos fundamentais, né, para o povo britânico por meio da Declaração de Direitos. Esse modelo, né, vai ser ali forjado, vai ser criado e fundamentado em 1688, né, 1688, 1689, e ele vai perdurar, né, vai continuar existindo até os dias de hoje, até o século XXI, com algumas mudanças, algumas pequenas mudanças, né, que a gente vai ver agora na sequência, certo? Bom, de lá para cá, né, do século XVII, final do século XVII para agora, né, século XXI, houve apenas algumas mudanças pontuais aí, né, em relação a esse modelo constitucionalista britânico. Então vamos ver aí, né, quais foram essas principais mudanças, né? Elas ocorreram ali especificamente em dois momentos, né? Um momento no final do século XX, né, em 1998, e outro já agora no século XXI, no ano de 2005. Essas duas mudanças aconteceram, né, elas foram motivadas pelo fato de que o Reino Unido estava ali no final do século XX buscando ingressar na União Europeia, né? E por essa razão foi necessário que algumas mudanças fossem feitas para que o modelo constitucionalista britânico se adequasse ao modelo do restante da Europa, da chamada Europa continental. Como vocês sabem, o modelo da Europa continental, né, Portugal, Espanha, França, Itália, Alemanha e os outros países ali do continente europeu, é o modelo de direito escrito. E isso traz muitas diferenças em relação ao modelo do Reino Unido, que é o modelo do direito costumeiro. Então, para que o Reino Unido entrasse na União Europeia, seria necessário fazer algumas mudanças que tornassem ou que aproximassem o direito costumeiro britânico do modelo do direito escrito do restante da Europa. Então, no que diz respeito ao direito constitucional, né, no que diz respeito ao constitucionalismo britânico, as alterações que vão ser feitas, né, para adaptar o modelo britânico a esse modelo, né, do restante da Europa vão ser essas duas mudanças que eu vou falar agora. Então, a primeira mudança que aconteceu foi em 1998, com a aprovação da Lei de Direitos Humanos, ou do The Human Rights Act. Em inglês, né, Act seria, numa tradução literal, ato, né, seria como se fosse ato de direitos humanos, mas como a gente não tem aqui no Brasil esse tipo de lei, né, que seria o ato de direitos humanos, a gente traduz de maneira mais livre e coloca Lei de Direitos Humanos, né? Então, o Human Rights Act seria aqui, né, trazendo para a nossa língua, numa tradução mais livre, a Lei de Direitos Humanos. O que foi essa Lei de Direitos Humanos? O que ela é, né? Porque ela existe até hoje lá. Na verdade, desde a Declaração de Direitos, né, que eu mencionei agora, os britânicos já têm seus direitos fundamentais garantidos por escrito, né? E no costume, na jurisprudência, também eles já tinham esses direitos garantidos. Inclusive, alguns até em maior número, né? Até mais direitos do que em alguns pontos, em comparação a alguns países do resto da Europa. Mas como o resto da Europa tem o direito escrito como base, né, e tal como acontece aqui no Brasil, o que vale é o que está escrito no papel.
Então, muitos direitos que eram garantidos para os britânicos até 98 não estavam garantidos no papel. Então, uma das condições para que o Reino Unido entrasse na União Europeia era passar para o papel, né, para uma lei, aquilo que já era garantido, né, na vida cotidiana, nos costumes, na jurisprudência do Reino Unido. Então, foi isso que aconteceu. Na verdade, né, a Lei de Direitos Humanos, que foi aí aprovada em 98 pelo Parlamento, ela apenas colocou no papel aquilo que já existia e aquilo que já era garantido aos britânicos em geral antes de 98. Então foi só uma adequação, né, para que o Reino Unido se aproximasse do ponto de vista constitucional do modelo do restante da Europa, né? No resto da Europa, né, na chamada Europa continental, cada país tem a sua Constituição escrita e cada Constituição dessa tem lá, né, o seu rol, né, o seu elenco de direitos fundamentais. É como aqui no Brasil, que a gente tem o artigo 5º da Constituição, que prevê lá os nossos principais direitos, né? Como os ingleses não têm, né, como os britânicos não têm uma Constituição escrita, como a gente já sabe, então seria necessário ter uma lei específica, né, que fosse o equivalente ao nosso, no caso aqui, se fôssemos comparar com o Brasil, seria o equivalente ao nosso artigo 5º, né? Então, foi isso que aconteceu. Por razões de adequação ao modelo do direito continental europeu, foi necessário, então, aprovar essa lei. Mas não, ela não trouxe nada de novo, né? Porque esses direitos já estavam garantidos na Declaração de Direitos, né? Os direitos mais clássicos, e aqueles direitos mais novos, mais recentes, já estavam garantidos por meio do costume e também por meio de decisões do Poder Judiciário, né? Da chamada construção ali da jurisprudência, certo? Então, essa foi a primeira mudança, né? De transformar ali, de colocar no papel aquilo que já estava garantido nos costumes, na jurisprudência e na própria Declaração de Direitos da Revolução Gloriosa, certo? Bom, essa foi a primeira mudança, né? A segunda mudança vai acontecer alguns anos depois, né? Cerca de 7 anos depois, com a chamada Reforma Constitucional de 2005. O nome é curioso, né? Porque eles deram esse nome, Reforma Constitucional, para um modelo que não tem Constituição, né? Foi curioso esse nome, mas foi o nome dado pelo Parlamento para essa lei, né, ou esse conjunto de leis que foi aprovado aí, né, que gerou a chamada Reforma Constitucional. Para o que nos interessa, né, para os fins que nos interessam aqui, o principal ponto, né, que foi aprovado dessa Reforma Constitucional, que mudou, né, de certa maneira, o constitucionalismo britânico, foi esse ponto, né, em que se criou a chamada Corte Constitucional Britânica, certo? Para a gente entender como funciona essa questão, é preciso voltar um pouquinho no tempo, né, para mostrar a vocês como é que funcionava antes o Poder Judiciário, antes de 2005, como é que funcionava o Poder Judiciário no Reino Unido. Ele era bem diferente do nosso, né, porque aqui a gente tem a nossa separação de poderes, né, porque a gente deriva lá do modelo norte-americano, e o Poder Judiciário tem suas funções bem delimitadas, né, e quem exerce o Poder Judiciário no Brasil são juízes, como a gente já sabe, né? Bom, no Reino Unido, até 2005 não era bem assim, certo? Havia, né, 3 poderes já, né, garantidos, tal como Locke já tinha determinado lá no segundo Tratado sobre o Governo, mas o modelo que os britânicos seguiam era justamente o modelo do John Locke, que não era um modelo pleno de separação de poderes. Então, no segundo Tratado sobre o Governo, o Locke não defendia um modelo pleno de separação de poderes. Haveria separação de poder executivo com o rei, legislativo com o parlamento e judiciário com os juízes, mas o poder legislativo, o parlamento, né, como a gente já viu na aula passada, ele seria o poder supremo. E por ser o poder supremo, ele teria que dar a última palavra sobre todas as questões de poder do país, inclusive sobre as questões relacionadas ao poder judiciário. Então, diferentemente daqui do Brasil, o Reino Unido, até 2005, tinha uma ligação forte entre o parlamento, poder legislativo, e o poder judiciário na sua cúpula, né, nos seus tribunais ou nas suas decisões principais. Então, o Poder Judiciário no Reino Unido, até 2005, ele tinha os juízes, né, comuns, certo? Que
trabalhavam ali nas cortes locais, né, nas cidades, nas comarcas ou nos condados, né? Também há tribunais regionais, né, ali nas regiões do Reino Unido. Há também os tribunais de cada reino, né, do tribunal inglês, o tribunal do País de Gales, da Escócia e da Irlanda do Norte, mas, diferentemente do Brasil e diferentemente do resto da Europa, os britânicos não tinham, até 2005, um tribunal constitucional. Por quê? Porque as questões constitucionais, as questões mais importantes do país, eram decididas pelo parlamento, certo? Então, os britânicos, até 2005, não tinham corte constitucional, porque quem decidia essas questões mais importantes era o parlamento. Só que aí, um detalhe importante, né? O parlamento lá no Reino Unido, ele é dividido em duas casas, como aqui no Brasil, certo? Só que a forma de ingresso, né, a forma pela qual uma pessoa pode chegar ao parlamento no Reino Unido é diferente do Brasil, certo? Então, deixa eu explicar isso também para vocês. No caso do Reino Unido, existem duas casas lá, né, dois órgãos, né, do Congresso, né, do Parlamento Britânico. Um deles é chamado de Câmara dos Lordes. E o outro é chamado de Câmara dos Comuns, certo? Então, são duas câmaras. Uma, a Câmara dos Lordes, e a outra, a Câmara dos Comuns. A Câmara dos Lordes é a casa, né, em que tem ali a representação das classes sociais mais ricas, ou seja, da nobreza. Então, lá na Câmara dos Lordes estão as pessoas que têm o título de nobreza, os condes, os barões, né, e também aqueles que têm o título de lorde, né, porque volta e meia a gente ouve falar de uma pessoa famosa, um ator, um cantor, né, uma personalidade lá britânica, que ganha, né, da rainha Elizabeth II o título de lorde. E aí ele passa a ter também a possibilidade de entrar nessa casa. E para que um lorde chegue a essa casa, né, ele é indicado pela rainha, né? Então ele não tem eleição, há uma indicação aqui para que ele chegue lá. Então, diferentemente aqui do que seria o nosso Senado, não tem aqui uma votação, uma eleição. Eles são indicados e o cargo deles é vitalício. Uma vez lá na Câmara dos Lordes, eles vão ficar lá até morrer, né? Já no caso da outra casa, a Câmara dos Comuns, essa seria mais ou menos como a nossa Câmara dos Deputados, certo? Então lá estão os representantes do povo, dos chamados plebeus, né? Das outras classes sociais. E é nessa Câmara dos Comuns que tem as eleições, né, para eleger os comuns, e é de lá que sai o futuro primeiro-ministro, né, nesse modelo do parlamentarismo inglês ou britânico, certo? Então, lá no Reino Unido tem essas duas casas, a Câmara dos Comuns e a Câmara dos Lordes. Mas não é nas duas casas que se decide o destino principal do país, né, do ponto de vista do judiciário. É na Câmara dos Lordes, ou era, né? Então, até 2005, quem fazia os principais julgamentos do país, né, e tratava inclusive das chamadas questões constitucionais, eram os lordes, certo? A Câmara dos Comuns não participava disso, era só a Câmara dos Lordes. Só que aí é um modelo completamente diferente do que a gente conhece, né? É diferente do modelo da Europa, do resto da Europa, e também é diferente do nosso modelo, né? Porque a gente não vê nossos deputados e senadores, né, decidindo questões judiciais, né? Isso fica a cargo do Judiciário brasileiro e do Supremo quando se trata da questão de defender a Constituição. Então, seria necessário, para que o Reino Unido entrasse na União Europeia, fazer também essa mudança, para separar definitivamente o poder legislativo, né, a Câmara dos Lordes e Câmara dos Comuns, do poder judiciário. Então, foi isso que aconteceu em 2005. Foi criada a Corte Constitucional Britânica, que é, né, o Tribunal Constitucional do Reino Unido, certo? Mas aí observem uma coisa. Os lordes, eles tinham muito poder nas mãos, porque além de poder decidir questões sobre as leis, né, no poder legislativo, eles também tinham o poder, até 2005, de decidir sobre as principais questões judiciais do país. E aí veio essa reforma para tirar poderes dos lordes. Claro que a gente sabe muito bem que em política, né, ninguém quer perder poder. Então,
seria necessário fazer alguma coisa aí para evitar que os lords perdessem assim, subitamente, né, de repente, todo esse poder que eles tinham nas mãos. Então foi necessário criar, nessa reforma, uma regra de transição, certo? Qual foi a regra? Bom, seriam escolhidos como os primeiros ministros dessa corte, né, os primeiros juízes dessa corte, seriam escolhidos lordes. Então, entre os lordes, eles iam lá fazer a escolha interna para indicar os primeiros juízes. Esses juízes ficariam lá até que eles se aposentassem ou viessem a falecer. E à medida que eles forem morrendo ou se aposentando, aí, a partir de então, né, vai começar a entrar, ou vão começar a entrar, juízes de carreira, como acontece no Brasil, como acontece nos outros países, certo? Então, ou juízes ou pessoas, né, que exercem funções relacionadas à justiça, né, como promotores, advogados, etc. Então, essa mudança, né, permitiu, essa mudança lenta, né, gradual, permitiu que os lordes não perdessem poder de repente, né? Eles vão perder o poder, mas aos poucos. Então, de lá para cá, já vamos aí com 15 anos, né, dessa reforma, e aí alguns lordes já se aposentaram e já entraram, né, alguns juízes de carreira. Mas esse é um processo lento, né? Então, só daqui a alguns anos é que essa corte constitucional vai ser composta somente por juízes ou somente por pessoas que tenham aí conhecimento em direito, né? Então, essa foi uma mudança importante, né, para fazer essa diferenciação, essa separação, né, que até então não existia ainda completamente entre o poder legislativo e o poder judiciário. Então, essas foram mudanças sensíveis, né, importantes, interessantes aí para esse modelo constitucional do Reino Unido, certo? Mas tudo isso acabou entrando numa situação de tensão e de perigo quando ocorreu aí a terceira mudança, né, que está ainda acontecendo, na verdade, que é o chamado Brexit, né, que foi aí uma sigla usada, né, para juntar a sigla do BR, né, que seria da Grã-Bretanha, com o saída em inglês, que seria o exit. Então, o Brexit seria a saída do Reino Unido da União Europeia. Seria não, foi, né, porque já aconteceu, está acontecendo em etapas, né, inclusive a União Europeia anunciou essa semana que vai começar aí a determinar o processo, né, de separação final, inclusive com possíveis punições ou, enfim, né, sanções ao Reino Unido, que dificilmente vai acontecer, né? Na verdade deve ser só alguma sanção de caráter moral, mas nada de caráter financeiro. Mas o Reino Unido já sofre aí, né, como vocês já devem estar acompanhando no noticiário, já sofre com algumas, né, perdas significativas, porque eles saíram do reino da União Europeia achando, né, que a União Europeia dependia mais deles do que eles dependiam da União Europeia, e aí o óbvio, né, foi confirmado que, na verdade, a dependência era muito maior do Reino Unido em relação à União Europeia, que é muito maior, são 27 países que compõem o bloco, né? Então, o Brexit pode trazer mudanças? Pode, né? Pode ser que aconteça alguma mudança em relação a esses dois pontos aí que eu acabei de falar. Dificilmente, né? Eles vão voltar atrás nessa questão, mas é possível que com a saída do Reino Unido da União Europeia surjam algumas outras mudanças, certo? Inclusive tem uma mudança que não é relacionada ao Brexit, mas que ela, né, foi proposta pela rainha Elizabeth II alguns anos atrás, cerca de 2, 3 anos atrás, que vai mexer, né, se for aprovada, com a Câmara dos Lordes, né, que eu acabei de falar para vocês, que os Lordes não são eleitos, né, eles têm um cargo vitalício e são indicados, né, que eles são das famílias nobres. E o que a Rainha Elizabeth propôs, né, para ser votado foi a mudança na forma de escolha dos Lordes. Então, se essa proposta for aprovada um dia, os Lordes vão se transformar como se fossem aqui os nossos senadores. Eles vão ter um cargo com um tempo de mandato maior, né, cerca de 8 anos, e vão ser eleitos pelo povo. Então, vai haver uma mudança aí em relação ao modelo de escolha, porque hoje eles são indicados e, se essa proposta for aprovada, eles vão passar a ser eleitos. Aí eles vão se aproximar mais do nosso modelo, né, de ter duas câmaras, mas uma que seja mais relacionada ao povo, né, que seria a Câmara dos Deputados, ou Câmara dos Comuns deles, e outra mais relacionada ao governo mesmo, né, que seria o Senado aqui no Brasil, ou, no caso específico de lá do Reino Unido, seria a Câmara dos Lordes.
Então, tem algumas mudanças, né, que estão aí sendo pensadas, mas com a saída do Reino Unido da União Europeia, aí é preciso ver, né, o que é que vai acontecer nos próximos anos, ou nos próximos meses especificamente, no caso do Brexit. Certo, gente? Até aqui, alguma dúvida? Então, só deixando claro, né, que esse modelo do Reino Unido é o modelo que, né, salvo essas duas mudanças que eu mostrei aí e as possíveis mudanças que virão com o Brexit, é o modelo que está lá valendo desde a Revolução Gloriosa, desde o século XVII. E isso reforça ainda mais aquilo que eu já falei várias vezes aqui nas aulas, sobre a questão da flexibilidade da Constituição do Reino Unido. Né? Eles têm uma Constituição flexível, mas eles mantêm o modelo praticamente igual, né, há vários séculos, enquanto nós aqui temos o maior trabalho para manter uma Constituição por 32 anos. Né? Então, o modelo deles flexível, na prática, aí se comprova, né, muito mais eficaz e muito mais difícil de ser mudado até do que o nosso modelo. Né? A Alice está perguntando se a saída do Reino Unido da União Europeia afeta de alguma forma aqui no Brasil. Em relação ao Brasil em si, não. Né? Essa relação não é tão... pode até ter alguma mudança, porque agora pode ser que tenha alguma influência indireta, sabe por quê? Agora, né, acho que de ontem para hoje, a União Europeia deu lá uma recomendação para que o Brasil não assine aquele acordo, né, que estava para ser assinado entre a União Europeia e o Mercosul, por conta, né, das queimadas, da destruição do meio ambiente provocada pelo atual governo brasileiro. Né? Então, isso pode ser uma saída, né, para um outro acordo que poderia ser feito com o Reino Unido. Né? Mas isso não está aí no radar, né, nem do Reino Unido e nem do Brasil. Então, é uma coisa que eu estou especulando aqui. Né? Mas poderia haver essa consequência indireta, já que a União Europeia não quer fazer acordo com o Brasil, então o Brasil poderia fazer com o Reino Unido. Mas essa não é uma tendência, porque o Reino Unido já também, antes mesmo da União Europeia, já teve campanha lá, né, se manifestando contra a compra, inclusive, de produtos brasileiros, por conta desse descaso que está acontecendo aqui, desse incentivo, né, inclusive, à destruição do nosso meio ambiente. Então, isso dificilmente vai acontecer. Agora, isso tem consequências para quem mora lá no Reino Unido, que é brasileiro e mora no Reino Unido, porque havia uma série de regras, né? Porque a União Europeia ela é muito mais ampla do que o Mercosul, por exemplo, né? Aqui da América do Sul. E a União Europeia, quem faz parte da União Europeia, né, tem o Tratado de Livre Circulação. Então, se você tem autorização, se você, né, é brasileiro, por exemplo, e tem lá o visto, né, para trabalhar ou para morar mesmo na União Europeia, num país, né, ou na União Europeia, você pode ter livre trânsito nos países que fazem parte do bloco. Mas a partir do momento que o Reino Unido saiu da União Europeia, então esse tratado já não vale mais. Né? Então, há uma regra de transição, isso não aconteceu de imediato, mas a tendência é de que nos próximos meses e nos próximos anos, os brasileiros que moram lá na Europa continental já não consigam mais chegar com tanta facilidade ao Reino Unido. E os brasileiros que moram no Reino Unido já não vão conseguir acessar aos outros países da Europa com facilidade. Então, tem esses problemas que vão acontecer, que vão atingir brasileiros que moram lá, né? Ou na Europa continental, ou no Reino Unido. Por aqui, a saída do Reino Unido, né, em relação ao Brasil e tal, governos e tudo mais, não afeta diretamente, né, o Brasil. Pode trazer consequências indiretas. Né? A consequência maior mesmo é lá, entre eles, né? O Reino Unido com a União Europeia, certo? Mas aí vamos ver, né, quais serão os próximos capítulos dessa história, né, porque ainda está acontecendo, né, o Brexit. Inclusive, muitos britânicos já se arrependeram, né, de ter votado a favor do Brexit. Esse Brexit foi famoso também porque foi ali a primeira grande votação que aconteceu num país mais relevante aí dos desenvolvidos, que mostrou, né, essa onda de espalhar fake news e tudo mais, que depois vai atingir os Estados Unidos, né, com a eleição do Trump, e nos atingiu em cheio aqui em 2018 com aqueles escândalos todos, né, com aquele monte de notícia falsa que inundou
nosso WhatsApp, né? E que levou à eleição da criatura que está hoje no poder no Brasil. Então, né, o Brexit foi uma marca disso, né? Porque foi ali que começou essa ascensão desse modelo, né, de desconstrução de reputações, né, destruição de reputações sem provas e, né, de uma eleição ali em que pouco se viu de discussões realmente relevantes, né? E aí o que acabou é que os britânicos votaram mais com o fígado do que com o cérebro, e o resultado é que eles agora já começam a colher os frutos podres dessa saída, né? Porque, como eu disse, né, o Reino Unido já vai começando a sofrer o tombo, foi intensificado pela pandemia, logicamente, mas o tombo econômico do Reino Unido foi grande já por conta dessa saída, né, que aconteceu esse ano já da União Europeia. Está acontecendo, né, em etapas, mas já foi definitiva aí a posição de saída. Bom, agora a gente passa para a segunda influência, né, dessa fase do constitucionalismo, que vai sair ali dos Estados Unidos, né? Essa vai ser muito mais próxima da gente, né, porque a gente acabou copiando aí muita coisa, né, do modelo norte-americano. Então, vamos falar um pouco disso, né, da independência das 13 colônias. Os Estados Unidos, né, se tornaram independentes, não de uma vez só, né, eles vão passar por um processo de independência que é bem, né, complexo. O que acontecia é que havia ali na América do Norte, né, 13 colônias britânicas, né, e depois da Revolução Gloriosa, já no século XVIII, começa a haver uma série de tensões, né, entre essas colônias e a metrópole, né, o Reino Unido. Então há várias questões, vários problemas, né, revolta do chá e outras tantas que acontecem, né, e que vão mostrando ali a insatisfação cada vez maior dos colonos, né, norte-americanos com a metrópole. Isso vai levar lá em 1776 a independência dessas colônias. E elas vão se separando, cada uma, né, a seu momento, cada uma a seu tempo. Então não houve uma independência de um país só, né, diferente do Brasil aqui, que foi tudo de uma vez só. Não, lá houve a independência de cada uma dessas colônias separadamente. E o que começou a surgir ali foram 13 países, né? Então não houve a independência dos Estados Unidos, né? Na verdade houve a independência das 13 colônias, cada uma a seu tempo, né? E aí cada uma dessas ex-colônias foi formando um novo país. Só que com o passar do tempo, né, algum tempo depois, né, alguns anos depois já, esses novos países começaram a perceber que não iam muito longe se continuassem sozinhos, né, isolados. Então eles começam a buscar uma união entre eles. Primeiramente, eles vão formar uma confederação, né? Aí continuam sendo 13 países independentes, mas eles formam ali uma aliança, né, que eles vão chamar de confederação, e depois essa confederação vai evoluir para se transformar numa federação. É aí que finalmente os 13 países vão se transformar num só. E aí finalmente é que a gente vai poder chamá-los de Estados Unidos da América, né? Veja por que o nome do país é esse, né? Porque houve aí primeiro uma independência de vários estados, né, de vários países, depois é que eles se uniram. Aí sim, eles podem ser chamados com muita propriedade de Estados Unidos da América. Diferentemente do Brasil, né, que ficou por muito tempo, como vocês já sabem, né, eu já falei disso aqui, o Brasil ficou por muito tempo, né, com o nome oficial Estados Unidos do Brasil, sem nunca ter passado por isso, né? Porque o Brasil sempre foi uma colônia só de Portugal. Você não tinha várias colônias, né? Você tinha capitanias, depois lá a divisão dos Estados Gerais e depois as províncias e estados. Mas nunca você teve aqui, né, várias colônias portuguesas, era uma só, né? E dessa única colônia virou o Brasil, né? Então não havia motivo nenhum para a gente ser chamado de Estados Unidos do Brasil, a não ser para copiar o nome dos americanos, né, dos norte-americanos, dos estadunidenses. Então, foi esse processo, né, de fato, aí que vai levar, que é um processo revolucionário, né, porque essa independência não foi pacífica, foi fruto de muitos conflitos, né, e de uma guerra mesmo com o Reino Unido, até que eles conseguiram a independência. Então, nesse processo, que foi um processo revolucionário, os Estados Unidos começaram a construir a sua história, primeiro como países independentes, né, separados, e depois, né, como eu disse agora,
eles se formam ali, se transformam em confederação para depois virar a federação, né, que são os Estados Unidos da América. Os americanos, né, os estadunidenses, né, não tiveram aí um filósofo específico, né, deles que fundamentou essa independência. Na verdade, eles juntaram, né, pontos aí importantes das ideias do John Locke, do Montesquieu e do Jean-Jacques Rousseau, principalmente Montesquieu e Rousseau, né, porque a independência americana teve muita influência dos franceses, né, inclusive houve uma via de mão dupla, né. Os franceses influenciaram e financiaram a independência dos Estados Unidos, porque, como eu já falei aqui, né, França e Inglaterra sempre foram rivais. Então, para a França foi muito importante, né, enfraquecer a Inglaterra aqui na América. Então, os franceses financiaram e incentivaram a independência dos Estados Unidos. E anos depois, né, alguns anos depois, vão ser os norte-americanos que vão influenciar e vão ajudar a Revolução Francesa a acontecer. Então, houve essa via de mão dupla, né, entre franceses e norte-americanos, que depois vai gerar, né, os presentes, como a Estátua da Liberdade e tudo mais, né? Então, os norte-americanos vão ser influenciados por esses filósofos europeus, né, o John Locke, né, que vai dar ali as bases da Revolução Gloriosa. Isso vai, claro, incentivar nas colônias também o desejo e o interesse de ter mais direitos, de ter governo limitado, né, de ter seus interesses atendidos pela metrópole, isso até antes da independência. E Montesquieu e Rousseau vão trazer aí a importância, né, da separação de poderes, da soberania popular, entre outros pontos, né, que serão fundamentais aí para garantir os ideais do constitucionalismo nos Estados Unidos. Bom, depois da independência, depois da união, né, das ex-colônias nos Estados Unidos, vai surgir aí a primeira Constituição escrita da história, né, que é a de 1787, primeira e única. Os Estados Unidos não tiveram outra, essa é a mesma até hoje, né, em 2020. E depois, né, vieram as 10 primeiras emendas em 1791. Aí esse é um ponto bem interessante. Por quê? A Constituição dos Estados Unidos, ela teve no seu texto original a determinação dos limites, né, para o poder, né, do presidente, do Congresso e do Poder Judiciário, né, e teve ali as normas sobre a organização dos poderes. Mas na redação original da Constituição americana não havia a previsão de direitos fundamentais, ou seja, o outro lado, né, dos ideais do constitucionalismo. Por que isso aconteceu? Porque, à medida que essas colônias foram se transformando em países independentes, cada uma delas foi criando a sua declaração de direitos, do mesmo jeito que aconteceu lá quando o Reino Unido passou pela Revolução Gloriosa. Então, o entendimento dos Estados Unidos no início era de que, como cada um desses estados tinha suas declarações de direitos, então não havia necessidade de ter direitos fundamentais na Constituição escrita. Só que, com o passar do tempo, eles foram percebendo que alguns estados tinham alguns direitos que os outros não possuíam. Isso gerava muitos problemas quando um cidadão saía de um estado e ia para o outro, né, com direitos diferentes. Então, surgiu a necessidade de se unificar esses direitos a nível nacional. E eles fizeram isso a partir de 1791, com a inclusão, logo de uma vez, das 10 primeiras emendas. Essas 10 primeiras emendas garantiram ali as principais liberdades para o povo norte-americano, para todos os cidadãos norte-americanos. E aí você pode até se assustar, olha, 10 emendas de uma vez, mas depois disso só vieram outras 17, né? Então, os americanos controlaram bem essa questão das emendas constitucionais, têm controlado bem até hoje. Falta menos de 1 minuto aí para terminar essa primeira parte, então vou dar aquela parada estratégica para gravação. Daqui a pouco eu volto para continuar essa parte aí dos Estados Unidos, tá? Me aguardem, até já.